E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal O Vício. E como prometido, vamos falar hoje sobre os nossos livros favoritos. Lembrando que a regra é bem clara, que não importa a qualidade literária da obra, o que vale mesmo é o gosto pessoal. E cada um vai indicar 3 livros aqui que são ditos como seus preferidos. Dessa vez eu vou começar aqui, até para nunca começo, então eu vou começar aqui para ficar mais fácil. Passar depois eu passo para o Renan e por fim para o Murilo, nessa Ah, ordem, quando tá? ele quer começar, Renan, quando ele quer começar, porque ele tá empolgado com alguma coisa, ele quer falar É, logo. Não, pô, só para mudar a dinâmica, para não ficar sempre a mesma coisa. Então, eu vou começar com meu livro favorito aqui, que seria O Filho de Anansi, de Neil Gaiman. Ele foi apresentado, como eu falei já, Neil Gaiman é meu autor favorito, e ele foi apresentado como uma sequência de deuses americanos. Entretanto, ele não tem aquele peso dramático, por assim dizer, de deuses americanos, e também não tem nenhum dos personagens de deuses americanos, apesar de ser do mesmo universo. Então não seria mesmo uma sequência, seria praticamente um spin-off. E, tipo, aqui não são deuses nórdicos, mas sim tem um deus africano, né, no caso, que é o Anansi, que é o que é o título aqui. Então, é engraçado porque esse livro seria mais sobre... Ele é uma comédia, por assim dizer, ele é muito engraçado, eu ri muito lendo esse livro. É um livro muito divertido e, tipo, você lê facilmente, lê de uma página da primeira para a última rapidamente, porque o livro é muito cativante. E aí é engraçado porque ele é mais sobre. Eu poderia dizer que os temas são autoconfiança, principalmente, porque o personagem principal, eu gosto muito mais dele do que o Shadow, porque o Murilo mesmo que leu Deuses Americanos comeu puto com o Shadow lá. Shadow é um péssimo personagem. E aí, tipo, aqui o personagem principal é chamado Fat Charlie. E ele é Fat Charlie porque o pai dele colocou esse apelido nele. E o pai dele colocava apelido em tudo, em todo mundo. E Fat Charlie cresceu sendo chamado de Fat Charlie, mesmo não sendo Fat Charlie de fato. Tipo, isso trouxe uma grande consequência na vida dele. E eu acho interessante por isso, porque às vezes a gente não tem ideia de como as nossas palavras influenciam pessoas, e principalmente a palavra de um pai pode influenciar muito a vida de um filho. Então, tipo, ele cresceu sendo chamado de Fat Charlie, e a forma como o pai dele tratava, que era praticamente um bullying que o pai dele praticava com ele, isso fez com que o Fat Charlie crescesse inseguro tipo, o relacionamento dele com a noiva é ruim, e ele cresceu, foi para os Estados Unidos, o relacionamento dele com a noiva é ruim, a noiva pisa nele, a sogra tem um relacionamento também esquisito com ele, e tipo, isso vai afetando em várias áreas da vida dele. E aí ele descobre que, em certo momento, logo no começo do livro, ele descobre que o pai dele morreu. Ele vai lá para o tem que voltar para os Estados Unidos, que é onde ele mora na Inglaterra, no Reino Unido, e aí ele volta para os Estados Unidos. Quando chega lá, ele descobre que o pai dele era um deus, Anansi, coisa que tipo só acontece nesse livro de Neil Gaiman. E aí ele também descobre um irmão secreto, que o irmão dele é o oposto dele. O irmão dele é muito confiante, o irmão dele consegue tudo, inclusive pega a noiva dele, que também não é spoiler, mas é uma coisa que acontece logo no começo do livro. E, tipo, é bem legal como o relacionamento dele, dos dois, vai evoluindo até chegar num plot twist também no final, que é bem interessante. E eu acho que esse livro aqui é uma delícia de ler, sinceramente. Aqui é um livro que vale. Se você gostou de Deuses Americanos, você vai curtir muito esse aqui, porque eu acho que Neil Gaiman mostra todo o lado dele humorístico, assim. E é uma coisa que, por exemplo, tem naquele Belas Maldições, mas em Belas Maldições ele estava co-escrevendo, mas aqui ele faz sozinho, e você vê que ele tem muito talento para isso. É um autor muito bom, e essa faceta dele aqui é imperdível. Eu acho que vale a pena você pegar Filhos de Anansi. É um livro que eu já li várias vezes e vale a pena reler e reler, porque vai ser sempre divertido e você sempre vai prestar atenção em algumas coisas diferentes. Vale dizer que Neil Gaiman mostra também o lado dele de mitologia, porque ele vai colocando os contos de Anansi, os contos africanos lá, dentro do livro, usando um jeito similar com o que ele escreve, por exemplo, mitologia nórdica. Então isso faz com que o livro seja ainda mais interessante. Agora eu passo aí para o Renan, para indicação dele. ok. Primeiro eu queria falar, na verdade, que meus dois livros favoritos
Eu tô sem cópia deles aqui em casa, porque eram edições Hum, antigas e eu me desfiz deles recentemente para comprar edições novas que ainda não comprei. Então, eu queria pedir permissão para no finalzinho eu comentar bem rápido sobre eles dois, para de fato eu ter falado sobre dois dos meus livros preferidos. Mas, por enquanto, eu trouxe aqui livros que eu gosto muito e que entrariam na minha lista de livros preferidos, mas não foram dois deles não foram aqueles que eu pensei assim logo de cara, porra, não, esse aqui é um dos meus livros preferidos. Então, eu vou falar sobre esses dois no final, se vocês permitirem, bem rapidinho. Por enquanto, os que eu vou trazer é It, A Coisa, do Stephen King. O Stephen King não, é um autor que eu gosto muito das obras de terror dele, mas não só do estilo de terror que ele faz, mas da forma como ele escreve, como ele vai desenvolvendo os personagens, desenvolvendo o ambiente e trazendo todo assim, ele vai colocando os detalhes e pincelando quase como um slice of life, tipo, mostrando a vida cotidiana do lugar, das pessoas, enquanto vai trabalhando o, o terror dele. E eu acho que no It a Coisa é onde ele faz isso melhor. Eu diria que, de longe, esse aqui é como se fosse o magnum opus do Stephen King, porque eu acredito que tudo das qualidades do Stephen King, da forma dele escrever, o livro que mais representa ele é o It a Coisa, que mostra a história de uma cidade pacata, né, que é a cidade de Derry, uma cidadezinha do interior, como normalmente o Stephen King faz, e nesse lugar existe algo de sinistro. É, uma criatura que assume diversas formas ao longo do livro, mas tem a forma clássica do palhaço, ela assombra essa cidade e começa uma onda de desaparecimentos de crianças nesse lugar. E um grupo de crianças também que tem mais uma percepção mais, não posso dizer, tem uma percepção maior para esse tipo para o tipo de coisa que o monstro faz, as coisas sobrenaturais que o monstro faz, eles percebem o que está acontecendo e começam a investigar e a pesquisar para tentar descobrir o que é essa criatura e como derrotá-la. Enquanto isso, o autor vai trabalhando a cidade em si e o monstro, porque assim, muita gente reclama disso, de que ele perde muito tempo falando sobre a cidade, mas eu acho indispensável que a cidade seja trabalhada, porque a cidade é um personagem por si só. E ela carrega uma aura, como os próprios personagens dizem, que está muito ligada a esse vilão que é o monstro, a coisa. E nisso o livro vai mostrando as crianças se conhecendo, as crianças interagindo entre si, ficando amigos, descobrindo mais sobre a cidade, sobre como a cidade acaba sendo, de certa forma, aceitando o monstro, como o monstro faz parte da cidade, e mostrando as lutas deles contra essa criatura. Só que, como acho que não chega mais a ser spoiler, as crianças não conseguem derrotar o monstro de fato. E são quantos anos no futuro? São quantos anos no futuro, Murilo? Você que leu mais acho que recentemente? é 33, 20 né? anos, não? 20 Não, anos? é Cara, acho que não, são 20, são 27, não? 20, 27. 20 e poucos, 20 e poucos. É 20, Que eu acho que é são, 27. que, na verdade, o ciclo de ressurgimento do monstro, que várias vezes ele fica retornando para a cidade, se alimentando de várias pessoas e voltando, entrando em um estado de dormência e voltando depois. E essas crianças, agora adultos, com vidas completamente diferentes e refeitas, que refletem muito nas pessoas que eles eram quando eram jovens, precisam retornar para a cidade e enfrentar mais uma vez essa criatura. E eu acho que os dois momentos que o Stephen King vai intercalando, mostrando partes do pessoal criança, mostrando partes adultos e misturando essas duas narrativas, são ambos muito bem feitos e muito codependentes. Inclusive, assim, eu não assisti os filmes, mas eu acho difícil os filmes terem ficado com o mesmo efeito do livro, porque eles não puderam ter esse lance de ficarem misturando esses dois tempos, essas duas narrativas. Então, tá aí eu acho que o A Coisa, o Pennywise, é tipo um monstro definitivo, porque, como o próprio Stephen King diz, ele é a apoteose de todos os monstros, ele é a soma de todos os monstros, e de fato eu acho que o King consegue fazer isso e tornar esse monstro aí o maior monstro de todos. Então, vai lá, Murilo. Vamos lá. Eu vou falar sobre a minha série literária favorita. E dentro da minha série literária favorita, eu escolhi um livro que melhor representa essa série, pelo menos até agora, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, o livro 3, A Tormenta de Espadas. É a série que inspirou
a série a qual é baseado o Game of Thrones, da HBO. Acho que não existe nenhum ser vivente, nenhum ser caminhando no planeta Terra que não conheça Game of Thrones e que não fale sobre o final controverso de Game of Thrones. Mas eu gosto muito das Crônicas de Gelo e Fogo. A série, inclusive, chegou ao fim sem que a série de TV, sem que a série literária tivesse um fim de fato. Ainda faltam 2 livros e o autor, o George R.R. Martin, ainda está escrevendo o 6º livro. Ele está há mais de 10 anos escrevendo esse livro. E eu escolho a Tormenta de Espadas para representar a série porque eu acho que, além dele ser o maior livro lançado até agora da série, eu acho que ele é o que reúne os momentos mais icônicos, os momentos mais importantes de toda a série até aqui. Tudo que precisava ser estipulado já foi estipulado no livro 1 e 2, então aqui realmente é onde tem o maior desenvolvimento de todos os personagens e é onde a história toma os seus caminhos mais drásticos para já encaminhando para o livro 4 e 5. E o 6 provavelmente já vai ser a reta final para terminar no 7. Diz ele que vai terminar no 7. Mas o 3, o Tormenta de Espadas, é realmente o que reúne os momentos mais incríveis e mais impactantes. São vários os momentos, eu não posso citar nenhum, infelizmente, porque pode ser spoiler para quem não leu ou para quem nunca assistiu o Game of Thrones. É um livro que é muito marcante para mim, principalmente porque quando eu estava lendo ele, acho que foi uma das poucas vezes onde eu realmente fiquei chocado com algo lendo e não assistindo. Eu li sem spoiler, logicamente, então eu ficava. Tem uma cena especificamente, eu vou tentar não dar spoiler, mas é envolvendo o personagem Oberyn Martell, que, velho, eu lendo aqui, eu praticamente via, de tão bem narrado que é esse momento, eu praticamente via o que estava acontecendo, praticamente vi o que aconteceu com ele. Foi um momento bem marcante para mim, e eu até tenho uma história curiosa com esse livro, que uma vez eu tinha viajado eu tinha ido para Sergipe, e no aeroporto, eu tava lendo, tava lendo no avião e tal, e aí no aeroporto, enquanto eu esperava o outro avião da conexão, eu percebi que da página 100, cento e pouco, ele tava pulando para a página 200 e tal. Minha edição veio com problema e eu tive que comprar eu corri na livraria do aeroporto que eu tinha que comprar uma edição urgente para continuar a leitura. E como meus 2 caros amigos aqui sabem, coisa em aeroporto é o triplo do preço de qualquer outro lugar. Eu lembro que eu paguei caríssimo nessa edição, nessa edição que eu tenho aqui em mãos, para poder continuar a minha leitura. Então, inclusive a edição ferrada, a edição faltando página, tá lá em Sergipe até hoje, na casa da minha sogra. Toda vez que eu vou lá, eu vejo ele na estante lá. Então é uma história curiosa que eu tenho com essa edição aqui. É isso. Passar aqui para minha vez, eu vou indicar o Hobbit. Eu gosto muito da série do Senhor dos Anéis, mas eu acho interessante a forma como eu já citei aqui em outro vídeo, a forma como o Hobbit é construído, porque ele foi um livro que ele nasceu de um conto que o Tolkien contava para os seus filhos. E é curioso porque logo no prefácio aqui é o Christopher, né, conta até porque ele faleceu recentemente, mas ele era o principal editor da obra do pai. Aí ele disse que o pai contava as histórias e foi por causa dele que ele começou a reunir a história mesmo em um livro, porque tipo, toda vez que ele contava a história para o filho, aí ele contava com algum detalhe diferente, aí o filho dizia, mas pai, da outra vez você disse que a porta era verde, e agora é azul, pai, tal pano devia ter um detalhe dourado, não sei o que, aí ele falou, essas crianças são os infernos mesmo, aí começou a escrever, anotar, tá ligado? Cada coisa para ele pudesse contar dessa vez agora alinhado com os detalhes que ele mesmo tinha criado. E aí quando ele reuniu isso, ele levou o Hobbit para poder publicar. E aí fez o maior sucesso e tudo mais. Só que tipo, enquanto estava publicando o Hobbit, na época que estava para publicar o Hobbit, ele estava desenvolvendo. Toda a atenção dele estava mais voltada para o Silmarillion, né, que é o outro livro que eu trouxe no outro vídeo. E aí ele estava mais empolgado com o universo que ele estava criando dali. Só que aí tipo, o editor ficava, mas a galera quer mais do Hobbit e tudo mais. Você vai ter que criar. E aí ele acabou
trazendo o Hobbit para dentro daquele universo. Ele não queria mais trabalhar com o Hobbit, ele dizia que tudo que tinha sido explorado no Hobbit estava aqui, mas como ele viu que seria comercialmente bom e tudo mais, ele até disse, então peraí que eu vou pensar em alguma maneira que vou para poder voltar a isso. Nisso ele acaba criando o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, que é a obra-prima dele, por assim dizer, e aí a obra mais famosa, que hoje é muito mais influente. Mas eu acho que o Hobbit tem muita coisa bacana, principalmente a, ele não é tão detalhista como é, né, em Senhor dos Anéis, nem tem uma trama tão pesada e tão épica, mas o Hobbit é uma aventura muito boa de se ler, é uma aventura bem legal que dá para você ler para os seus filhos, até porque nasceu dessa forma. É uma obra que é muito divertida e também tem muitos elementos que você vai absorver de forma fácil, assim, talvez fácil não seria a palavra que eu queria dizer, mas eu acho que encaixa bem. E eu gosto muito de ler o Hobbit, eu li, algumas vezes eu leio até quando é necessário viajar de avião ou ônibus, eu levo o Hobbit às vezes, porque é uma leitura que é mais rápida também. Então eu gosto muito de O Hobbit, eu acho que vale a pena você ler. Se você não conhece ainda Tolkien também, é uma boa porta de entrada para as obras de Tolkien. Tem outros livros que tem com outros contos e tudo mais, mas para se situar dentro do Senhor dos Anéis e também nesse universo do Tolkien que ele criou da Terra-média, eu acho que o Hobbit é uma ótima porta de entrada. Fica aí minha recomendação. Passar para o Renan aí. Ok. O segundo livro que eu vou trazer aqui é Os Pilares da Terra, de Ken Follett. Esse aqui é um livro que é um romance histórico ambientado na Idade Média, na Inglaterra do século XII. E ele é um livro que eu gosto muito, foi o primeiro livro que eu li do autor. Engraçado que é o seguinte, esse livro aqui, eu vi a continuação dele, que tem lá para umas 800 páginas, vendendo por R$ 10. Aí eu comprei a continuação. Aí como eu tinha comprado a continuação, aí eu, vou comprar o primeiro, que era esse aqui. Aí eu comprei, comecei a ler e eu achei o livro excelente. O livro conta a história de uma pequena cidadezinha da Idade Média e de vários personagens que ou moram por perto ou estão relacionados com ela de alguma forma. Inclusive, por exemplo, um personagem que está querendo destruir ela, tomar ela por causa de um assunto de vingança. E em meio a isso vai mostrando a história desses vários personagens, como por exemplo, do Abade, que gerencia o mosteiro de lá, um pedreiro que acaba indo morar para lá com a família dele, uma nobre que a família dela é meio que destruída pela família rival, e ela muito jovem, junto com o irmão menor ainda, que era adolescente, o irmão dela criancinha, eles sobrevivem ao massacre da família dele, do castelo da família dele, fogem para essa cidadezinha, que é uma cidade assim, que foi construída em torno de um pequeno mosteiro, vai mostrando um pouco da vida desses personagens, e só que a história, na verdade, é sobre a construção de uma catedral gótica, e sobre o tempo que demora para construir uma estrutura dessas. E aí vai mostrando a vida dos personagens conforme essa catedral vai sendo construída, os problemas que acontecem em torno da construção, às vezes tem tempos que a cidade está sem dinheiro, a construção para, tem épocas que a cidade está mais abastada, contrata um monte de gente, começa a passar e começa a adiantar a catedral, e vai falando sobre a arquitetura das catedrais góticas, enquanto vai mostrando muitos detalhes sobre a Idade Média, de uma forma que eu nem imaginei que o livro trataria, que eu pensei que ele fosse muito mais, como posso dizer, leve nessas questões históricas, porque o autor, ele não era um autor de ficção histórica originalmente, ele fazia mais livros de espionagem, se eu não me engano, que eu não cheguei a ler os livros de espionagem dele. E nisso, realmente é uma leitura muito legal, apesar de ser bastante pautada no histórico, ela não é pesada, ela não tem uma narrativa pesada, não é uma descrição assim complicada de ler, nem nada do tipo. É uma leitura muito gostosa de estar tendo mesmo, e vai dando bastante detalhes, tem muitos personagens que são retratados, e vai mostrando a evolução dos personagens, tipo, tem personagem que começa criança e termina já meio, assim, de meia idade, com filhos, porque vai acompanhando, como diz, o tempo da construção dessa igreja
dessa catedral gótica e é algo que demora décadas para ser terminado. Então mostra a história de uma geração inteira, de uma família, enquanto vai mostrando também a história da cidade e da catedral em si. A continuação vai meio que mostrando a geração seguinte, os descendentes dessa família, e eu acho que acaba formando um panorama histórico bem interessante de se ter dentro desse século XII na Idade Média. Então agora vai lá, Murilo. Bom, eu vou indicar um livro agora que talvez seja o meu livro favorito. Se não for, ele luta com um outro livro ali nas minhas preferências. É esse livro ou o outro. É o meu favorito de todos. Não tá aqui comigo, infelizmente, esse livro, então não vou poder nem mostrar ele. Eu vou até pedir ao Miguel para colocar uma fotinha da capa dele aqui na edição, que é o Buracos, do Louis Sacha. Eu acho esse livro incrível, e ele trata da história de um garoto um adolescente chamado Stanley Reynolds. O sobrenome dele é o nome dele ao contrário. E o Stanley, ele vem de uma família extremamente azarada. O avô dele era extremamente azarado, o pai dele é extremamente azarado, e o Stanley, consequentemente, é muito azarado. E a gente vê isso logo no começo da história, porque o Stanley, por um acaso do destino, o Stanley acaba sendo acusado de um crime e ele é enviado para um reformatório. E chegando lá nesse reformatório, ele percebe que não é um reformatório normal, as coisas lá não funcionam como um reformatório normal. Os internos, como castigo, eles precisam cavar diariamente um buraco. Esse buraco, eu não lembro agora as dimensões, mas esse buraco ele tem que ter uma certa profundidade, ele tem que ter um certo diâmetro, enfim, é um buraco bem específico que todos eles precisam cavar. E eles começam muito cedo e vão até o anoitecer cavando esse buraco. Claro que tem garotos que estão lá há mais tempo, então eles cavam um buraco bem mais rápido, então, enfim, tem toda essa questão. E o Stanley, para piorar a situação, ele é gordo. Então, isso piora muito mais para ele cavar os buracos dele. Mas aí, com o tempo, o Stanley começa a perceber que o ato deles cavarem esses buracos não é só um castigo, existe um porquê. As pessoas envolvidas ali estão procurando alguma coisa. O Stanley começa a desconfiar disso. E o livro acaba trabalhando depois com flashbacks, mostrando o passado desse local, que na verdade é o leito de um lago, antigamente era um lago. Então a gente tem alguns flashbacks mostrando a época em que era um lago, as pessoas que viviam ali, e como os relacionamentos dessas pessoas levaram ao que está acontecendo ali naquele momento, naqueles buracos sendo cavados ali. É um livro muito bom, muito interessante, e ele é até pouco conhecido, mas com certeza figura nas melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Pode ir agora, Miguel. Eu realmente não conhecia o livro e vou procurar. Eu até pesquisei aqui que eu me interessei. Inclusive um detalhe do Buracos é que ele teve um filme horrível pela Disney, que não tem absolutamente nada a ver, um filme infantil, não tem nada a ver com o livro, ele é até um pouco meio denso em alguns aspectos. E o filme é um filme da Disney com Shia LaBeouf, se não me engano. E não indico de jeito nenhum, finjam que esse filme não existe, mas o livro Buracos é muito bom. Também nunca ouvi falar do filme. O filme acho que é o mistério dos escavadores, é uma coisa bem boba, realmente bem babaca. E o Shia LaBeouf não é gordo, então ele não é um bom Stanley. Realmente. Eu vou para minha última indicação aqui. Eu tenho do mesmo jeito que o Murilo falou também, eu tenho uma história legal com esse livro, até porque eu agora consegui uma edição digna dele, porque eu tinha outra edição, eu tenho uma edição aqui em casa, mas que ela é num box assim fechado, mas eu fiz um pacto aí com o Renan, consegui essa edição aqui do Drácula, que é muito boa. Eu tinha uma edição bem bonita também, mas que infelizmente eu quando era um leitor mais novo, quando eu era mais jovem, eu tinha um defeito que era emprestar livro para as pessoas. Quando eu gostava muito de um livro, eu ficava ansioso para que outra pessoa lesse. E eu emprestava o livro. Foi o que aconteceu comigo com o Buracos. Eu tentei comprar uma nova edição. Buracado o livro. Cara, o Buracos está todo fodido. Eu já emprestei ele pro meu irmão, eu já emprestei ele para um colega de trabalho. Eu empresto Buracos para todo mundo porque é sensacional. Aí ele tá todo ferrado, tá até na casa da minha mãe, tá com meu irmão, inclusive. Que ele já leu e não me devolveu. Então eu até preciso comprar uma nova edição de Buracos. Eu tava até olhando, tem na Amazon. É horrível isso de emprestar livro que a gente gosta muito, a gente quer que todo mundo leia. Eu entendo o sentimento.
Pois é, e num desses, uma pessoa não me devolveu. Até hoje, a pessoa tá com o livro e não me devolveu. E eu fiquei Você vai sem o meu mandar esse livro. vídeo pra pessoa assistir e pegar em direto. Pois é complicado. A minha esposa até hoje, minha esposa foi uma das pessoas que eu emprestei o livro também. Não foi para ela que ela ficou, senão estava comigo, né? Que ela, antes da gente casar, antes da gente namorar, inclusive eu emprestei para ela. E ela até é meio chateada porque eu emprestei, porque era uma edição muito bonita mesmo também de Drácula. E aí eu tinha emprestado para ela, ela tinha gostado também. E posteriormente eu emprestei para outra pessoa e essa pessoa não me devolveu. Nem lembro mais quem foi também. Eu até tenho que fazer uma lista para saber quem foi que eu emprestei, para poder mandar o vídeo aí, como o Renan falou. Mas Drácula é um livro que eu gostei muito. Assim, não é uma leitura tão fácil. Até algumas pessoas vão achar estranho porque o autor, o Bram Stoker lá, ele repete muitas coisas, mas não porque ele talvez assim não é uma coisa que ele faz. Claro que ele faz de propósito, mas é necessário porque o livro ele se passa através de cartas e diários dos personagens. Então, tipo, é óbvio que alguns eventos vão ser narrados novamente por algumas pessoas, agora por outro ponto de vista, né, no caso. Então, várias coisas acabam se repetindo dentro do livro, mas mesmo assim, o Drácula, com certeza, o livro mais influente, porque tipo, hoje tudo que a gente conhece de Drácula, assim, dentro do personagem, não do personagem histórico em si, mas do monstro Drácula, veio daqui, né? Então, tipo, é a base, a raiz do monstro em si, dentro da literatura. E aqui é um livro realmente sobre o bem contra o mal, tem as figuras, os personagens são figuras bem interessantes, principalmente é curioso a forma como ele coloca as duas personagens femininas. Os outros personagens ao redor sempre colocam elas em um tipo de um pedestal, é uma coisa bem curiosa para esse tipo de livro, para a época que ele foi escrito. E também tem o Van Helsing, né, que é o caçador de vampiros, que é apresentado aqui, eu acho muito interessante a forma como colocada, porque o vampiro aqui, ele sim é um monstro, é a essência do mal, não é mais o vampiro que a gente vê hoje em dia, que faz parte da nossa literatura e dos filmes, que hoje em dia o vampiro é um ser romântico, um objeto Pode ser tudo, sexual. né? Hã? Pode ser tudo, né, vampiro? Hoje Não, em dia. hoje em dia o vampiro perdeu a essência aqui, né? Mas aqui o vampiro clássico é uma coisa mais interessante. E aí, ele é a essência do mal mesmo aqui, o Drácula. A forma, as cenas que vão mostrando o Drácula em si são cenas mais pesadas, elas provocam realmente um desconforto no que vai acontecendo. E eu gosto muito de Drácula, é uma leitura que eu fiz algumas vezes, eu acabei tendo esse pecado de emprestar muito, mas é obrigado aí o Renan ter feito esse negócio comigo, Eu também peguei essa porque edição. agora porque essa edição aqui é muito bonita, faz jus à obra. Me impressiona também porque, apesar dela ser grossa e tudo mais, a minha era mais pesada, a minha anterior, mas essa edição é bem leve. Isso também me deixou surpreso. Mas, como eu falei, e também é bem tem várias ilustrações. A minha edição anterior tem algumas ilustrações mais simples, não eram coloridas aqui, com esses tons vermelhos e tal. Eram ilustrações mais antigas. Mas eu acho assim, quem gosta hoje quem conhece os vampiros da cultura pop e tudo mais, precisa ler Drácula, precisa conhecer essa obra, e até para você conhecer esse lado que eu acho que antes era o comum, mas hoje eu acho que é o lado mais raro do vampiro. Então eu acho que vale a pena ler esse livro aqui. É a minha última indicação e com certeza é um dos meus livros favoritos, foi uma das minhas primeiras leituras, por assim dizer, já na adolescência. E eu gostei muito, até porque para uma criança isso aqui não é recomendado, tá, gente? Fica o anúncio aí também. Pode passar aí, Bem, Renan. agora sou eu, vou para minha última recomendação, depois do Murilo falar, se vocês permitirem, eu vou comentar sobre os dois livros que eu não trouxe, mas queria ter trazido. Essa minha última recomendação aqui é O Mapa do Tempo, de Félix J. Palma, que também é um livro que ele não foi muito conhecido, injustamente, porque ele é um livro ótimo. Esse livro aqui, ele se passa na Londres vitoriana, no final do século XIX, e é uma história de ficção científica, ou talvez não, porque o livro faz várias brincadeiras com isso. Ele é uma história que é apresentada no estilo de folhetim, como se fosse umas obras, o estilo de
de algumas obras que eram publicadas na época, e ele trata de viagem no tempo, ou pelo menos, mais ou menos. Ele primeiro começa com um personagem chamado Andrew Harrington, que é um jovem de uma família abastada, que no passado teria tido um caso de romance com uma prostituta. E essa prostituta acabou sendo uma das vítimas do Jack Stripador. E desde então o cara vive miserável, ele não sabe mais viver, ele não consegue mais encontrar um sentido para a vida dele, e chega um momento, o início do livro é com ele pensando em se suicidar. Inclusive, eu acho muito marcante a primeira página, porque vai falando sobre como o cara tinha certeza que queria morrer, mas a maior dúvida dele era que pistola usar das várias pistolas que o pai dele tinha num mostruário de vidro na sala. Ele se perguntando qual das pistolas seria melhor para usar. E ele vai falando, pô, essa aqui é uma pistola forte, robusta, máscula, mas se eu me suicidar com ela, podem pensar tal coisa. Essa daqui é mais elegante, mas vão pensar essa outra coisa. E o cara fica se perguntando com que pistola ele vai se suicidar. E nisso que ele está pensando nisso, o primo dele chega. O primo dele chega desesperado, porque sabia que o cara tava para fazer isso, e fala, velho, não se mate, porque tem uma coisa que a gente pode fazer. O que? Ela já morreu, que não sei o que eu vou fazer na minha vida, e blá, blá, blá. Aí ele, não, cara, eu conheço um sujeito, um escritor chamado H.G. Wells, que foi o escritor do livro A Máquina do Tempo, e o livro dele, ele meio que falou sobre coisas que existiam de verdade. Ele tem uma máquina do tempo. E aí os dois partem para a casa do H.G. Wells, que empresta a máquina do tempo para o cara retornar para o passado e salvar a ex-namorada dele das garras do Jack Stripador. Só que aí vem um plot twist que eu não vou falar, mas o que eu vou dizer é o seguinte: esse livro brinca com a ideia de viagem no tempo, sobre se o leitor fica o tempo todo, até o final do livro, se perguntando, tem viagem no tempo nessa zorra ou não tem viagem no tempo? E toda hora que você pensa, é isso, o autor chega e muda a sua percepção. Aí você pensa, é aquilo, o autor chega e muda a sua percepção. E vai tendo essas várias reviravoltas conforme vai contando a história de vários personagens, que eles vão se encontrando em alguns momentos, como, por exemplo, o Andrew Harrington, antes de chegar na casa de H.G. Wells, ele passa em um teatro onde está tendo uma peça de um cara que conta uma história de umas máquinas que vêm do futuro e da resistência humana que precisa combater essas máquinas para sobreviverem. Os caras vão conversar com o cara do teatro, e o cara diz, não, eu tenho uma forma de conseguir ver que esses eventos, mas não chegaram a acontecer de fato. Aí depois mostra a história de um dos atores desse teatro e mostrando coisas com viagem no tempo. Aí você fica, porra, mas o cara não disse que não tem, que não era bem assim, agora tem. E depois vai fazendo várias mudanças nisso, mostrando vários personagens, inclusive o próprio escritor H.G. Wells. Ele é um dos protagonistas do livro, ele tem as passagens em que são sobre ele, não é só um coadjuvante, e ele encontra, inclusive, com personagens históricos, outros escritores, como Júlio Verne e o Bram Stoker, que foi escritor do Drácula, em uns momentos bem interessantes, numa reunião de escritores, e realmente é um livro excelente, a escrita dele é muito bonita. O Félix J. Palma, ele escreve de um jeito, sublime, o jeito que ele escreve, assim, mistura poesia, mas ao mesmo tempo tem um ritmo, você vai vendo os personagens fazendo as coisas, se perguntando e ponderando sobre o que eles estão fazendo, que eu achei muito especial o jeito que ele escreve, mas infelizmente não fez tanto sucesso aqui. É um livro bem fechadinho, tem uma história completa e é muito bom mesmo. E fica aí minha recomendação. Qual é o nome do livro? O Mapa do Tempo. Não conheci o livro, também fiquei interessado. Vou pesquisar. Bom, sou eu agora? Isso. A sua última recomendação aí para Renan fazer as considerações dele sobre os livros favoritos, que ele disse que é favorito, mas nem tem um livro. Não, meu próximo livro favorito agora também é um livro que não tá aqui comigo, infelizmente. E é justamente o livro que fica ali pau a pau com buracos. Mas o motivo desse é porque eu também emprestei muito. Emprestei até para minhas tias, enfim. E o livro voltou todo detonado. Vai mandar o vídeo livro... para suas tias? Não. É um livro bem antigo. Essa edição que eu tinha, pelo menos. Eu tenho que comprar a nova. Tem até na Amazon, eu tava até olhando.
Não sei se vocês lembram de uma coleção de livros que tinha antigamente, era a coleção Elefante, eu acho. Que Só lembro da era bem, Magalu. Eu lembro da era Vagalume bem, também. era bem antigo. Não sei se era editora, era alguma coisa do Elefante. E tinha um livro que era o Sem Família, que é de um autor francês, do Hector Malot, eu acho que é assim que se pronuncia. E, cara, é um livro que eu li quando era muito jovem e li depois mais velho novamente. E, na verdade, a história desse livro foi o seguinte: minha mãe sempre trazia livros pra mim, quadrinhos, livros, quando eu era criança. Sempre com um teor infantil, óbvio. Mas um dia, eu não sei o que aconteceu, veio esse livro junto com os livros infantis. Tinha lá, de um lado tinha O Ratão Feroz Ataca Novamente, e do outro tinha Sem Família. Que era um livro, parecia para mim naquela época, o livro parecia uma Bíblia. Ele inclusive ele tinha aquele estilo de diagramação que era dividido assim na página, sabe, em duas torres, Desconos, tá com a ligado? letra com a letra bem miudinha. Eu falei, gente, eu vou ler isso daqui. Eu era pequeno. E eu lembro que eu chorei. Eu chorei lendo o livro, eu era criança. Minha tia me viu chorando. O que você tá chorando, Murilo? Ah, esse livro aqui. Minha tia leu o livro. Minha tia chorou também. Enfim, o Sem Família é um livro extremamente triste. É um livro onde acontecem. É o livro da história de um garoto chamado Renato, que ele é órfão. Ele só acontece merda na vida do Renato, é incrível. E toda pessoa que ele cruza vai acontecer alguma. E você pensa, porra, agora o Renato se deu bem. Vai acontecer alguma merda muito feia com aquela pessoa e o Renato vai ficar sozinho de novo. Cara, é um livro. Eu não tenho palavras, é um livro mágico. É, ele conhece alguns animais também. E vocês sabem que quando animal morre em qualquer história é muito mais triste do que quando um ser humano morre. Enfim, o Sem Família é um livro que eu recomendo demais. Eu acho que, bom, acho que é para qualquer idade, apesar dele ser bem triste, ter alguns temas assim mais densos, mas eu li quando era criança, então acho que é uma leitura bem fácil, bem fluida, e é uma jornada, é uma aventura. O Renato ele vai passando por vários lugares e você conhece ali, começa com o Renato pequenininho, criança, e termina a história com o Renato adulto. Então a trajetória do Renato em busca de sua família é muito interessante. Queria muito estar com esse livro em mãos aqui para poder indicar ele devidamente, mas o Sem Família e o Buracos do meu coração, eles estão ali dividindo o posto de melhor leitura. Ok. Esse aí eu também não conhecia, eu tava olhando aqui, parece que é um livro do final do século XIX, ele foi lançado em 1800 e alguma coisa. Ele ganhou uns prêmios também, parece. Acho que já teve algumas adaptações. Acho que tem até um anime, cara. Ele tem um Um anime anime? Tem um anime, se você Ah, pesquisar. Tem um anime bem pior que antigo tem mesmo? Tem um anime bem antigo do Sem Família. Eu nunca Cara, assisti. eu já assisti isso. Não é bem um anime, não. Mas eu já assisti essa parada, eu lembro desse desenho aqui. É bem antigo. Não, anime não, pra mim era um anime. Ah, porque eu tô vendo aqui, parece anime, não. Cara, eu acho que teve, se não me engano, teve um anime. Eu até me surpreendi quando eu fui pesquisar há alguns anos e vi que o negócio já teve anime, desenho animado, adaptação para acho que para alguma série ou filme de baixo orçamento. Ah, é que eu lembro de um guri com um velho e um macaco. É isso aí, mas é isso aí, tem a ver o velho macaco. Tô olhando aqui, eu já vi, não sei se foi esse aqui que eu tô olhando, mas ó, o nome original do garoto é Remy. Você leu aí numa tradução dos nomes da Renato. Não, mas nessa tradução antiga era Renato, e na edição nova, que inclusive é a que você encontra na Amazon, nas livrarias, eles continuaram com essa tradução do Renato. Ok. Eu, Vou eu falar. procurei aqui o Sem Família anime, aí apareceu Naruto. Eu também aconteceu isso comigo. Que não deixa Cara, eu de vou estar pesquisar correto, depois, né? eu vou pesquisar depois e vou mostrar pra vocês, mas se eu não me engano, teve um anime sim. Ok. Os dois livros que eu vou falar bem rapidinho, assim. Quando eu penso, assim, nos meus dois livros favoritos, correndo o risco de estar tentando parecer cult, os meus dois livros favoritos são Os Miseráveis e Guerra e Paz. Eu vou dizer rapidamente por quê, de afinal, esses livros todo mundo conhece. Os Miseráveis foi um livro que eu li quando eu estava começando a faculdade, e, assim, eu sempre, já desde adolescente, eu escrevo coisa, eu sempre quis ser escritor. E Os Miseráveis eu peguei porque um vizinho meu tinha falecido, ele tinha esse livro na biblioteca dele e deixaram pegar alguns livros que esse cara tinha. E eu peguei Os Miseráveis e eu guardei em minha casa, porque eu sabia que era um livro clássico, e ficou lá um tempo até eu pensei, não,
já que eu quero ser escritor, eu tenho que começar a ler esses livros clássicos. E aí eu me preparei para ler Miseráveis, sabe, aqui, com aquela preparação de quem encara um castigo, e eu comecei a ler Os Miseráveis. E aí eu fui lendo Os Miseráveis e eu adorei o livro. Eu percebi que, pô, eu podia gostar de literatura clássica podia ser legal. E vendo lá a história de Jean Valjean, que na tradução do livro é João Valjean, tá que nem o seu Renato aí. Porra, eu curti muito como o livro é descrito, como os personagens eram introduzidos e trabalhados, a história do Jean Valjean e do Javert, que vai correndo, que vai indo atrás dele durante vários períodos da vida do cara, durante anos, e a forma como todos os personagens de uma forma ou de outra são miseráveis, e também a ideia de miseráveis de uma questão mais literal da pobreza que existia na França na época. Tudo isso me impressionou bastante, eu curti bastante. E assim, falam que o livro é difícil de ler, que ele é muito descritivo, que ele é muito pesado, mas francamente eu não achei ele mais difícil de se ler do que, sei lá, Senhor dos Anéis, que também é bastante descritivo, ou outros livros de fantasia que a galera gosta bastante. Eu não vi tanta dificuldade a mais em relação a isso, realmente não senti isso. Já o Guerra e Paz é até um livro com um estilo de escrita mais leve do que O Senhor dos Anéis, eu diria, e que aborda, como diz o título, períodos de guerra e de paz na Rússia durante as campanhas napoleônicas, e vai mostrando vários personagens, tipo, dezenas de personagens ao longo de mais de uma década, conforme vão acontecendo esses eventos. E, assim, esses períodos em que vai mostrando a nobreza envolvida tanto em momentos de conflituosos da defesa da Rússia durante as invasões napoleônicas, os combates que teve em Moscou, a retirada dos franceses conforme eles já estão lá fudidos por causa do inverno, vão tentando voltar para a França, misturado com momentos em que a nobreza está lá durante as cortes, fazendo reuniões de leitura, se envolvendo com os mujiques, que eram os servos russos que trabalhavam lá nas terras e tudo mais. E assim, eu li esse livro, e quando eu li esse livro, eu pensei, pô, eu não vejo o porquê de uma pessoa que é fã de Game of Thrones não iria gostar desse livro. Porque o livro tem tudo, cara. O livro tem intriga, o livro tem momentos assim que a pessoa tá maravilhada com as coisas da alta sociedade, como a Sansa fazia no início do Game of Thrones e acaba se perdendo esse encanto, como acontece também em Guerra e Paz. O livro tem momentos de conflito e às vezes essas partes de guerra são bem descritas, assim, eu diria que quase no mesmo nível de Game of Thrones, quando o autor para se debruçar sobre as batalhas mais importantes. Então, é um livro que eu fui lendo, e o meu lado fã de obras de fantasia também gostou muito da leitura, porque assim, a obra é uma obra sobre o espírito do povo russo, como ele vai mudando, como a ideia do que é russo vai sendo modificada ao longo daquela época. Mas é um livro que dá para perfeitamente ser lido enquanto você quer ler um livro com guerra e momentos de mostrando a alta sociedade, como se fosse mesmo Game of Thrones. E fica aí a minha recomendação de que quem gostou de Game of Thrones, eu acho que é quase certo de que vá também gostar de Guerra e Paz. Não tem dragões e nem tem zumbis, mas como o Napoleão descobriu, o inverno estava chegando. Então, fica aí essas minhas últimas duas considerações. Quanto tempo você levou para pensar nessa piada aí? Era isso aí que eu ia perguntar. Era justamente isso aí que eu ia perguntar. Eu pensei agora. Não. Esse final aí foi muito pensado, cara. Foi um pouco ensaiado também. Pensei agora. Foi muito planejado esse finalzinho. Você pode ver, Murilo, que ele passou muito tempo pedindo, eu quero fazer minhas considerações, ele já estava pensando, não, eu não posso terminar o vídeo sem fazer essa piada. Porra. Foi boa, foi muito boa. Parabéns. Mas fica então, Murilo aí mesmo que gosta de Game of Thrones, eu acho que ele vai curtir bastante Guerra e Paz. Só é um livro bem extenso, né, também, Guerra e Paz. Sim, é longo, mas não é tão longo quanto o Game of Thrones, que tá aí com zilhares de páginas e não acabou. Na verdade, são dois livros que eu sempre quis ler, na verdade, e nunca peguei. Justamente Os Miseráveis e Guerra e Paz. Porque eu ainda não tive essa coragem ainda também de encarar os clássicos. Os clássicos são muito mais gentis do que a maioria das pessoas pinta eles.
Eu acho que esse medo de clássicos é mais quando a gente é mais novo e não leu tanta coisa. Acho que hoje em dia não tem por que mais ter esse medo. É verdade. Bem, eu vou encerrar o vídeo agora. Agradeço a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Deem uma pesquisada nessas indicações que a gente citou aqui. Com certeza, todos os livros valem a pena. Toda leitura é válida. E até, assim, eu acho que é um exagero dizer isso, toda leitura é válida, mas é bom você sempre dar chance para alguma coisa do tipo. Então, hoje foram recomendados mais do que 9, né? No final foram 11 livros aqui, e eu espero que você curta todos, leia o que puder. Se você já leu também, deixe seu comentário sobre a leitura. Valeu, até a próxima aí. Obrigado aí todo mundo aqui também, Murilo e Renan, por Valeu. indicarem os livros. E aí, falou, galera.